Olá leitores, sejam bem-vindos ao canal Resumo dos Livros. A trilogia de Fundação é uma série de livros de ficção científica escrita pelo autor Isaac Asimov. Ela é composta pelos livros Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação, e foi publicada entre 1951 e 1953. A história se passa em um futuro distante, onde a humanidade se espalhou por toda a galáxia e formou um império que está em declínio. Capítulo 1 – Em Fundação. A história começa com a queda do Império Galáctico e a formação da Fundação, um grupo de cientistas que se dedicam a preservar o conhecimento e a cultura humana em meio ao caos que se instala na galáxia. O protagonista da história é Ari Seldon, um matemático que desenvolve uma ciência chamada psicohistória, que permite prever o futuro coletivo da humanidade. Capítulo 2 – Na Horda de Bárbaros. Após a queda do Império, os planetas da galáxia se tornam independentes e entram em conflito. A Fundação é ameaçada por uma horda de bárbaros liderados por um homem chamado Bel-Riose, que representa o último vestígio do poder imperial. Ari Seldon prevê que a Fundação não pode lutar contra os bárbaros militarmente, e que deve usar uma estratégia de divisão para enfraquecê-los. Capítulo 3 – Os Comerciantes. Os comerciantes são um grupo de viajantes espaciais que se dedicam a manter o comércio entre os planetas da galáxia. Eles se aproximam da Fundação e oferecem ajuda em troca de benefícios comerciais. Ari Seldon prevê que a Fundação não pode confiar nos comerciantes, e que deve usar uma estratégia de controle para mantê-los sob seu domínio. Capítulo 4 – Os Príncipes Mercadores. Os Príncipes Mercadores são uma família que controla uma rota comercial importante na galáxia. Eles se aproximam da Fundação e oferecem ajuda em troca de uma aliança política. Ari Seldon prevê que a Fundação não pode confiar nos príncipes mercadores, e que deve usar uma estratégia de subversão para enfraquecê-los. Capítulo 5 – O General. O general Bel-Riose retorna com um grande exército e ameaça a Fundação mais uma vez. A Fundação usa uma estratégia de divisão para enfraquecer o exército de Bel-Riose, mas o general descobre o plano e decide atacar a Fundação diretamente. Ari Seldon prevê que a Fundação não pode vencer a batalha militarmente, e que deve usar uma estratégia de negociação para alcançar a paz. Capítulo 6 – Em Fundação e Império. A segunda parte da trilogia começa com a ascensão do Império Galáctico sob o comando do general Bel-Riose. A Fundação é ameaçada pelo Império mais uma vez, e o protagonista da história é agora o comerciante Latan Devers, que tenta descobrir uma forma de salvar a Fundação. Capítulo 7 – O Mulo. O Mulo é um ser mutante que surge na galáxia e começa a ameaçar a Fundação e o Império. Ele tem o poder de controlar a mente das pessoas e usa isso para expandir seu domínio. A Fundação e o Império se unem para lutar contra o Mulo, mas ele consegue derrotá-los com facilidade. Capítulo 8 – O Grande Plano. O Grande Plano é revelado por Ari Seldon através de uma mensagem holográfica. Ele revela que a Fundação é apenas uma parte de um plano maior para preservar a civilização humana. A mensagem contém as coordenadas de um planeta chamado Terra, onde a humanidade poderá se reconstruir após o fim da crise galáctica. Capítulo 9 – Em Segunda Fundação. A terceira parte da trilogia começa com a busca pela Segunda Fundação, um grupo de psicohistoriadores que possuem um conhecimento ainda maior do que Ari Seldon. A Fundação precisa encontrá-los para poder completar o grande plano e salvar a galáxia. Capítulo 10 – O Príncipe Amuli. Neste capítulo, é revelado que o Mulo é na verdade um antigo súdito do príncipe regente do Império. Ele foi submetido a um experimento que lhe concedeu seus poderes mutantes. O príncipe e o Mulo lutam pelo controle da galáxia, mas a Segunda Fundação intervém e consegue derrotar o Mulo. Capítulo 11 – Em Fuga da Segunda Fundação. A Segunda Fundação decide se esconder da galáxia para evitar que seus conhecimentos sejam usados para fins maléficos. Um psicohistoriador chamado Arcade Darrell descobre a localização da Segunda Fundação e tenta expô-la ao público. Mas a Segunda Fundação consegue convencê-la a se juntar a eles e proteger seus segredos. Capítulo 12 – Fim da Crise Galáctica. O grande plano é concluído e a crise galáctica é superada. A humanidade se reconstrói em um planeta chamado Terra e começa uma nova era de prosperidade. A trilogia termina com a mensagem de Ari Seldon, que prevê que a humanidade terá que enfrentar outras crises no futuro, mas que estará preparada para enfrentá-las.
Amanhã voltaremos com mais um livro resumido para você.